vocês, meus amores? Por aqui tá tudo ótimo. Eu espero que com vocês aí do outro lado também. E quanto tempo, né, gente? Sem gravar, sem aparecer aqui ó, no YouTube. Passei alguns dias, né, sumidinha aqui da plataforma. Mas tá tudo bem, tá? Graças a Deus, não aconteceu nada demais, não. Eu só precisava tirar um tempo pra mim e descansar um pouco, né? Então, assim, eu tirei um tempinho aí, ó, das redes sociais, tanto aqui do YouTube, lá do Instagram, já tem um bom tempo que eu não apareço por lá também, mas tá tudo bem, tá bom, meus amores? Mas estamos de volta aí novamente, voltar a gravar os videozinhos aqui. Falar com vocês aqui o seguinte, no videozinho de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a decoração que eu vou fazer aqui de Natal, tá bom? Eu não montei a minha árvore ainda, então eu vou estar mostrando pra vocês aqui a montagem da árvore e de tudo que eu vou fazer por aqui. Não comprei nada de decoração, até porque tudo tá muito caro, né? E eu estou com outras prioridades. E como é algo assim que a gente usa tão pouco, né, gente, a decor de Natal, então eu resolvi não investir. Comprei, ó, apenas 2 bonecos, um Papai Noel e um boneco de neve, lá pela Shopee, mas que não chegaram aqui ainda, porque produto vindo da China, né, demora bastante para chegar. Mas já deixei separado tudo ali em cima da minha mesa de jantar. Vou mostrar para vocês tudo que eu separei, tá bom? E ó, fica aqui coladinha aqui comigo, juntinho aqui comigo, tá bom? Pra conferir a decor aqui, ó, de Natal aqui do apezinho de Tatinha. Então bora lá comigo, ó. Já chega, ó, deixando o seu like aqui no meu vídeo e se inscreve aqui no meu canal, vem fazer parte dessa família e bora lá conferir o vídeo aqui comigo de decor de Natal. Bora, vou mostrar tudo pra vocês aqui agora. Então, meus amores, olha ali atrás, gente, vocês já podem ver que tem algumas coisas ali em cima da mesa. Eu não tenho muitas peças, gente, de decor de Natal. Então, assim, eu tenho poucas peças, até porque eu não gosto de uma decoração, assim, sabe, muito carregada, com muita coisa. Até porque algumas pessoas gostam, né, de uma decoração mais carregada, com muito adorno, com muitos bonecos, né? E são peças que, além de caras, né, fazem muito volume, gente. Na hora da gente guardar também, você precisa ter um lugar, né, com espaço razoavelmente grande para guardar essas peças. Eu não tenho tanto espaço assim, e até porque eu gosto de algo menos carregado também. Então, assim, tá tudo ali em cima da mesa de jantar. Eu vou mostrar para vocês ali agora tudo que eu separei, tá bom? Então, assim, no caso a minha decor é uma decor um pouco assim mais clean, né? Entre aspas. Tirar a câmera aqui agora e me aproximar ali da mesa e mostrar pra vocês tudo que eu já deixei separado por aqui, onde que eu vou montar, tá bom? Vou mostrar tudinho pra vocês aqui agora. Então bora lá conferir aqui comigo. E olha só, gente, aqui eu já deixei, né? Esse ano eu resolvi montar a árvore. Eu tenho essa árvore aqui já tem bastante tempo, gente. Inclusive, essas árvores brancas, com o passar do tempo, né? Com a ação do tempo, elas vão deixando de ser tão branquinhas e vão começando a ficar um pouco amareladas. Aí, o que eu fiz com ela o ano passado? Eu comprei uma tinta em spray branca e pintei ela. Ela ficou bem branquinha. Mas o que acontece, gente? Para quem não sabe, as tintas brancas à base de solvente, com o tempo, elas vão ficando amareladas. E ela ficou amarelada novamente. Olha só, ela tá um tanto quanto amarela, né? Mas eu não vou pintar ela esse ano novamente, não. Vai ficar exatamente assim. Aí eu coloquei aqui, ó, dentro desse cestinho, eu tirei os pés dela e montei dentro desse cesto aqui, olha só, porque tá se usando muito, né, montar as árvores, essas árvores no caso aqui, que não são tão grandes, né, dentro desses cestos assim, ó, de palha, de vime, de ratã. Tem muita inspiração lá no Pinterest, nesse sentido assim, como eu já tinha o cestinho, aí eu resolvi montá-la, né, aqui dentro. E aqui, olha só, para tampar,
eu coloquei esse enchimento acrílico aqui, ó, essa manta acrílica que a gente usa pra fazer boneco mesmo. Deixei separado esses Papai Noéis aqui, ó, que inclusive fui eu mesma que fiz. Esses daqui eu fiz há 2 anos atrás. Olha só que bonitinho. Já deixei uma tesoura separada aqui, caso eu venha precisar. E olha só, esse é o grande, esse é o pequeno, tem um médio também. Vou mostrar aqui pra vocês também. Aí tem esses globinhos aqui, ó. Olha só que bonitinho. Já tem bastante tempo que eu tenho esses adornos aqui também. São 3. Esse Papai Noel, esse boneco de neve e esse anjinho aqui. Olha só que gracinha. Separei essas lanternas aqui. Não sei se eu vou usar, mas já deixei separada. Ali aquelas velas também. Não sei se eu vou usar, mas deixei separada ali também. Esse cestinho aqui, olha, que deixei separado também. E aqui desse lado, nessa caixa aqui, tem algumas bolas, algumas caixinhas decorativas. Aqui é o topo da árvore, né, para usar ali como topo. Aqui deixei uma luzinha, ó, de pisca, e eu já coloquei 2 pisca-piscas nela, para poder adiantar o processo aqui. Separei algumas taças vermelhas, olha só, que eu vou usar aqui na decoração, as taças vermelhas. Olha só, essa pecinha aqui, ó, que também é de Natal. Olha só, aqui dentro você pode colocar uma velinha, né, e quando acende aqui, ó, por esses buraquinhos, ficam passando a luminosidade, fica bem bonitinho. Eu vou colocar meu celular aqui no tripé agora para mostrar o restante das coisas aqui para vocês, tá bom? Então, meus amores, aqui eu já deixei alguns sacos, ó, com algumas coisas dentro. Olha só, nesse daqui tá cheio de bola. Tem essas bolas aqui, ó, prateadas, com glitter. E aqui, gente, é só bola, várias bolinhas aqui, ó, nesse saco. Nesse saco aqui, tem algumas flores. Olha só. Tem essas flores aqui de Natal também, brancas com glitter prata também. Aqui tem mais um Papai Noel, olha só. Olha, botinha, né? Uma árvore aqui. Olha só, botinha de Papai Noel. Boneco de neve. E mais botinhas aqui, ó, dentro desse saco. Já que dentro desse saco tem essas ovelhinhas aqui, gente. Olha só. Essas ovelhinhas aqui fui eu que fiz também. Isso aqui eu fiz quando eu estava grávida do meu filho mais novo, do meu Davi. Eu fiz pro chá de fraldas dele, que o tema foi ovelhinha, né? Por conta do nome dele, né? Davi, pastor de ovelhas. Então o chá dele foi de ovelhinha. E essas ovelhinhas eu tive a ideia de, olha só, eu fiz um gorrinho aqui e coloquei esse lacinho vermelho aqui, olha. Então ficou uma ovelhinha de Natal, uma ovelhinha Noel. E tem várias aqui, ó, dentro desse saco. Olha só, várias ovelhinhas. E tem essas casinhas de passarinho aqui, olha só. Aqui é uma caixinha de leite, eu fiz também. Revesti toda com tecido, olha só. Passei esse cordão de juta aqui, coloquei um lacinho e fiz o telhadinho aqui, olha, revestido com juta também. Olha só que bonitinho. Vou estar usando aqui também. E aqui são guirlandas. Isso aqui eu vou... Essas decorações aqui, olha só. Eu vou usar lá em cima. Eu vou estar decorando lá na sala de TV, né? Lá na minha varanda. Essas daqui eu vou levar lá pra cima.
Não vou usar aqui na sala de estar e de jantar, não. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a montagem da árvore, tá? Relevem aqui, né, gente, o reflexo aqui, ó, do sol aqui na janela. O sol tá bem forte aqui agora, que agora deve ser por volta de umas 4h30 da tarde. E aí a incidência do sol é bem forte aqui agora nesse horário. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a montagem da árvore e algumas coisinhas que eu vou estar acrescentando aqui na decoração. Aí eu vou mostrar pra vocês também onde eu vou montar a árvore, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês aqui agora onde vai ser o cantinho da árvore esse ano. Bora lá comigo aqui agora. E, amores, eu vou montar a árvore aqui, olha, nesse cantinho esse ano. Vou colocar ali, ó, naquela mesinha lateral, na mesinha mais alta, né? Vou tirar ali, ó, o arranjo de orquídeas e vou colocar a árvore ali esse ano, tá bom? Então, vamos fazer esse cantinho aqui, ó, da sala de estar, vai ser o cantinho da decor de Natal esse ano. Mas, geralmente, os anos anteriores, vou mostrar aqui pra vocês, eu já montei aqui, ó, por muito tempo a árvore aqui, ó, naquela extensão de vidro ali do aparador, onde tá aqueles vasos brancos ali, ó, que tá com aquela folhagem de eucaliptus. Já montei vários anos ali a árvore ali naquele cantinho. Mas esse ano eu decidi montar aqui, ó, nas mesinhas laterais ali, no cantinho ali da sala de estar, tá bom? Então bora me acompanhar aqui agora na montagem da árvore de Natal e da decor de Natal aqui do AP. Então, amores, vou começar a colocar os enfeites aqui na árvore, tá bom? Vou deixar ela aqui mesmo e depois eu posiciono ela lá no cantinho que ela vai ficar, tá bom? Então, bora lá comigo aqui agora. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Então, meus amores, já posicionei alguns dos adornos aqui, gente. Bola, esses coraçõezinhos aqui, essas maçãzinhas, caixinhas decorativas. Já coloquei o topo aqui, o laço. Vocês viram que eu já coloquei o topo e o laço. O laço eu coloquei um pinguinho de cola quente ali para ele não cair. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou posicionar ela ali, ó, no lugarzinho que ela já vai ficar. E aí eu vou finalizar ela já lá naquele cantinho com as peças maiores, né? No caso, as peças mais pesadas, que são as ovelhinhas, tá colocando essas outras bolas aqui, as casinhas. Então, assim, eu vou deixar ela mais cheia na parte da frente mesmo. Como a parte de trás não vai ficar visível, antes, quando ela ficava aqui, ó, na extensão do aparador, eu decorava ela toda por completo, porque ela era vista tanto de um lado quanto do outro. Mas como ela vai ficar naquele cantinho ali esse ano, então eu vou focar só na parte da frente, onde ela vai ficar mais visível. Então eu vou tirar o arranjo ali agora, colocar ela lá no cantinho e terminar de posicionar o restante das peças nela. Então, ó, bora lá comigo aqui agora, tirar o arranjo e colocar ela lá. Então, gente, já posicionei ela aqui, ó, no cantinho que ela vai ficar, no lugarzinho que ela vai ficar. E agora eu vou pegar o restante das coisas ali agora e preencher, né, todos esses buracos, esses espaços vazios que tem aqui nela, que tá bem aparente aqui agora. Então vou pegar o restante dos adornos ali e preencher ela todinha aqui agora e finalizar, tá bom? Então bora lá aqui pegar o restante das coisinhas que faltam. E olha só, gente, eu já finalizei aqui, ó, a montagem da árvore.
Coloquei a mesinha aqui, já passei um aspirador porque cai muita purpurina, gente, desses adornos que tem purpurina. E olha só como que ficou a árvore aqui, ó, montada. Agora à noite vocês não vão ter, assim, sabe, aquela definição de como que ela ficou mesmo, né? Porque a iluminação aqui da minha sala, ela não é tão boa assim. Mas amanhã, durante o dia, eu mostro o resultado final para vocês, tá bom? Com mais definição de como que ficaram os detalhes. Mas eu vou estar concluindo aqui a decoração. Vou trocar ali, ó, aquelas taças azuis que tá ali no aparador. Vou colocar algumas vermelhas e vou colocar aqui, ó, uma decor daqueles globinhos ali, ó. Vou colocar aqui no aparador e ali naquela bandeja ali, ó, do buffet eu também vou colocar algumas taças vermelhas e mudar um pouquinho. Então, vou começar essas mudancinhas por aqui e aí amanhã durante o dia eu mostro o resultado final para vocês, tá bom, meus amores? Mas bora finalizar aqui o que a gente já começou hoje. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls. Finalizei aqui, gente. Vocês viram aqui que eu coloquei essas taças vermelhas aqui nessa bandeja, né? Aqui no buffet. E aí vou retirar todas as coisas que estão espalhadas aqui agora, inclusive esse arranjo aqui, ó. Vou levar lá para a sala de TV. E aí vou mostrar para vocês como que ficou o resultado aqui da sala. Hoje à noite ainda. E amanhã durante o dia eu mostro com mais detalhes, tá bom? De como que ficou tudo. Porque durante o dia é melhor por ser mais claro, né? Agora a iluminação aqui não é boa. Aqui na minha sala não tem uma boa iluminação, porque eu tenho só um ponto de luz aqui. Mas amanhã eu mostro todos os detalhes para vocês, tá bom? Então eu vou recolher tudo que tá aqui agora. Vou guardar e aí tirar vocês em tripé e mostrar a princípio como que ficou. Mas ó, não esquece de já deixar seu like aqui no meu vídeo pra mim não. Então, meus amores, olha só, daqui vocês conseguem, né, gente, visualizar como que ficou a decoração aqui, ó, da salinha. Ali no cantinho, né, ficou as duas mesas laterais, com a árvore ali montada, olha só. Aí ali embaixo da árvore, né, ao lado do cestinho, eu coloquei um Papai Noel. Ficou a mesinha normal com os livros decorativos ali. Aí coloquei o cestinho ali, ó, com o Papai Noel sentadinho e as lanternas com uma luzinha de pisca ali dentro delas. Aqui no aparador eu coloquei os 3 globinhos de Papai Noel, boneco de neve e o anjinho. Aqui nessa parte ficou assim. Vou fazer um girozinho aqui, ó, e mostrar pra vocês aqui, ó, como que ficou aqui a parte do buffet aqui. Ficou ali os vasos espelhados e a bandeja. Olha só. Aqui ficou exatamente assim, né? Ficou bacana, porque eu acho que o vermelho, né, tem tudo a ver com o Natal. E ali no outro aparador aqui, ó, espelhado, eu coloquei aquelas taças vermelhas ali também. E algumas taças ali de vidro normal. E no restante não mexi em nada. E ficou assim, gente. Então, amanhã, durante o dia, eu mostro com maiores detalhes para vocês, tá bom? De como que ficou. 2000 anos depois. E olha ela, Brasil, toda arrumadinha
arrumadinha, toda feminina. Falei que ia finalizar o vídeo, né, gente, mostrando pra vocês aqui o resultado da decoração aqui de Natal durante o dia. E vou mostrar pra vocês. Tô arrumada aqui, que eu vou à rua, vou resolver algumas coisas. Mas antes disso, vim mostrar aqui o resultado final pra vocês. E olha só, e o lookinho dona de casa, gente, ficou ontem mesmo, porque olha só como ela está toda arrumadinha hoje, né? Isso é muito bom, né, gente? É muito importante que a gente não esqueça de nos cuidarmos, né? O autocuidado é muito importante. É importante nós cuidarmos da casa, adornarmos ela, cuidarmos da nossa família, mas nunca devemos esquecer de nos cuidarmos, de nos amarmos, né? Então, ó, nunca vá deixar aí de se cuidar, de se amar, de se perfumar, primeiramente para você. E, consequentemente, isso aí vai refletir no seu relacionamento com seu marido, com seus filhos, tá bom? Não esquece essa diquinha aí, não. E vou mostrar para vocês ali, ó, de pertinho, como que ficou a decoração aqui da árvore de Natal e de toda a salinha aqui, tá? Então, bora lá comigo aqui agora, conferir como que ficou tudo por aqui? Bora? Então, meus amores, eu vou começar aqui por essa parte, ó, aqui do buffet, que eu só alterei, no caso, as taças, né, a cor aqui. Então, nessa bandeja aqui, ó, é uma bandeja branca, né, de laca espelhada, eu coloquei, tirei as taças que estavam, que era de vidro comum, transparente, e coloquei essas daqui, ó, essas 4 taças vermelhas, ficou ali as 2 bombonieres, e essa pecinha aqui, olha, que é um porta-velas, né? E ali os vasinhos de velinha eu deixei os mesmos. Então ficou exatamente assim, olha só. O buffet aqui, os vasos espelhados e essa partezinha ficou assim. Agora eu vou fazer um girozinho aqui, olha só. Aqui no aparador ficou os globinhos aqui, ó, que eu já havia mostrado ontem, né? Olha só que bonitinhos. Os 3 globinhos. Aí, vindo aqui pra parte aqui da sala de estar, aqui, ó, no aparador espelhado, ficou assim, ó, as 2 suqueiras ali, o porta-retrato, e aí eu retirei as taças azuis e coloquei essas vermelhas aqui, ó, e essas de vidro, né, comum mesmo, essas transparentes. E ali ficou o balde de gelo e 2 copos de uísque, que já estavam aqui, ó. Sofazinho, né, todo clean aqui, sofazinho posto, as almofadas branquinhas, o pelego aqui, combinando com o tapete branquinho também. E a árvore aqui, gente, olha só. Aqui ficou o cestinho, né, com pelego ali. E olha só, o Papai Noel maior. Aí deixei as 2 lanternas, né, com uma luzinha de pisca. Aqui ficou a mesinha lateral, que já estava, né, com aqueles livros caixa, né, os livros decorativos. E aí na mesinha maior ficou a árvore, olha só, a base dela, né, dentro do cestinho ali. Coloquei esse Noel aqui, ó, pequeno, e toda ela decoradinha aqui, gente, olha só. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês os detalhes. Ficou muito bonitinha e vocês percebem que quase não dá pra ver, né, gente, a árvore, né? Ficou mais a predominância dos, olha só, dos adornos mesmo. O topo dela aqui, várias borboletas com glitter vermelhas, e ficou assim, gente, a minha decor de Natal. Bem simples, né? Nada demais,
mas ficou bem bonitinha, ficou bem graciosa. E a gente não precisa de muito, né, para decorarmos a nossa casa. Então, assim que os bonecos que eu comprei lá da Shopee chegarem, eu não sei se eu vou deixar aqui na sala aqui embaixo, se eu vou levar lá para cima, para a sala de TV. Então, assim que eles chegarem, eu vou me decidir onde que eu vou colocar, tá bom? Mas então, amores, fica registrada aqui as imagens, ó, da salinha decorada aqui pro Natal, né? A decor de Natal aqui, ó, do APzinho de Tatinha, do AP da Tati 23 aqui. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, né, de decor de Natal aqui, mostrando pra vocês como que eu decorei aqui, né, a minha salinha de estar, a minha salinha de jantar. Depois eu vou compartilhar com vocês o restante, né, das peças que sobraram de decoração aqui de Natal. O que eu vou estar fazendo com elas, ó, lá no andar de cima, lá na sala de TV, lá na varandinha, mostrar o resultado lá também, né, da troca do piso lá da varandinha. Depois eu vou compartilhar com vocês isso aí num outro vídeo, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado, ó, do videozinho de hoje. Não esquece de sair aqui do meu vídeo, ó, sem deixar um like aqui pra mim. Deixa um like aqui pra mim. E depois eu vou estar fazendo um tour aqui, né, pelo AP, porque eu não fiz o tour completo, né, gente, aqui do meu apartamento. Deixa aqui nos comentários se vocês querem esse tour aqui, ó, um tour completão aqui pelo primeiro, pelo segundo andar aqui do meu apartamento, que eu já falei que eu moro num apartamento, são 2 andares, é um duplex. Então, se você quer esse tour, deixa aqui no comentário pra mim saber se é interessante estar trazendo ele aqui também, tá bom, meus amores? Mas, ó, um grande beijo no coração de quem assistiu o meu vídeo aqui até agora, ó. Que todos possam ficar na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau!